Olá, bom dia a todos. Bom dia é um tema sensível, que é aceitação e passividade. Eu poderia dizer que, como sempre, né, preparar a palestra é um lugar que nos coloca predisposto a passar por provações. E que falar de aceitação é falar de espiritismo. E falar de não passividade, eu posso dizer que é o grande aprendizado que nós espíritas precisamos ter. Porque em muitos momentos nós temos a tendência em confundir esses dois lugares. Com alguns lugares de conforto que nos é convidado, no sentido de esperar as coisas se resolverem, acreditar que existe uma vida após a outra. E aí nós vamos nos colocando de uma forma muito sutil no lugar de passividade da nossa própria vida. Então, o convite de hoje é começar a olhar para a vida de um lugar que muitas vezes nós temos dificuldade de olhar, que é promover a ação. E aí eu fiquei pensando como é que eu iria preparar a palestra de hoje. Porque muitas vezes, como todos vocês, a vida, ela entra num ritmo frenético. E o que nós mais somos é agentes passivos do tempo. E eu comecei a pensar como eu queria me colocar no lugar de estudo. Como é que eu ia começar a estudar? E eu acredito que esse é um grande questionamento para todos nós, né? Como é que eu estudo mais o espiritismo? Como é que eu me dedico mais a assuntos que efetivamente vai me trazer evolução? E esse mês, especificamente, eu estava num ritmo muito forte em relação a alguns lugares que eu ocupo. E aí eu comecei a desenvolver, após a ida do meu pai, não sei se vocês lembram, né? Ele me ajudava muito na rotina da manhã. E eu construí uma rotina matinal, de acordar todos os dias, passear com a minha cachorra, mas me preparar para a palestra, escutando palestrantes espíritas. E é assim que nós vamos construindo esse lugar, porque eu poderia ficar passiva em alguns momentos, posso confessar que eu gostaria de ter cancelado por não estar preparada. E aí me veio justamente o tema, que é a definição de aceitação. Então, quando eu penso na palavra aceitar, né, o que é aceitar? Né? A aceitação não é um simples conformismo passivo. Então, eu estou dentro de um relacionamento. Eu vou aceitar tudo de uma forma passiva. Eu estou diante de uma doença. Eu vou aceitar tudo de uma forma passiva. Eu estou com um filho em dificuldades emocionais ou em dificuldades financeiras. Eu vou aceitar tudo isso de uma forma passiva. E como é que eu me coloco no lugar de aceitar as tribulações da vida, mas compreender e adaptar-me aos desafios da vida? Esse é o grande questionamento, porque nós somos seres de convivência social. Nós somos seres, principalmente nós brasileiros, nós somos seres mais gregários do que outras culturas. Então, eu vou fazer uma pequena comparação. Existe uma escala que a gente chama de escala dimensional que compara comportamentos, por exemplo, de uma cultura e de outra cultura. Então, quando eu pego a cultura brasileira, nós temos uma escala dimensional onde as pessoas se envolvem 100% com o aspecto social. Desde o aspecto microsocial, que é a sua família, até o aspecto macrosocial, que é a sociedade. Mas se eu pego os Estados Unidos, a gente diminui essa escala dimensional gregária e são indivíduos com uma característica mais individualista. Então, isso já é comprovado cientificamente que vai acontecer. Mas essas escalas, elas também passam pelo processo de entender como é que eu me enxergo socialmente
algumas situações que eu preciso aceitar, no aspecto individual e coletivo, mas como é que eu vou enxergar socialmente aquilo que tem que ser só do campo individual? E é esse caminhar que eu gostaria de fazer com vocês. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, vai trazer um termo, que a aceitação voluntária das provas que Deus vos envia é sempre meritória, pois que demonstra a submissão à sua vontade. E aí essa palavrinha submissão já coloca um aspas, né? Que a gente muitas vezes confunde ela no lugar de me submeter a algo. Só que essa palavrinha, como várias outras palavras, quando eu penso em submissão, quando eu utilizo ela, fulano é submisso a outra pessoa, fulano é submisso ao trabalho, né? E aí eu vou misturando os lugares e eu começo a entrar no que nós chamamos de um rolo emocional. Já pensaram sobre isso, né? Como que em alguns lugares eu preciso me submeter e em outros a última coisa que eu tenho que fazer é me submeter a isso. Mas se acertardes a provação sem resignação e vos lamentardes, perdereis as vantagens que ela poderia proporcionar-vos. Então aqui eu já ampliei o olhar. Então eu quero que vocês segurem duas palavrinhas aqui, que é a aceitação e resignação. Que aqui é o convite do Evangelho segundo o Espiritismo. Aceitar com resignação. Qual que é a sensação que essas duas palavras nos provocam como espíritas? E aí vem um segundo termo, que é essa sensação de passividade. Eu já vi em muitos momentos os espíritas serem confundidos com pessoas passivas. Alguém já ouviu falar sobre isso? Né? É como se a gente não se importasse com as coisas. E outras religiões também, mas eu posso dizer que espera-se que o espírita se torne mais passivo diante da morte, diante da doença, diante de tribulações. Já perceberam isso, né? Muitas vezes nós somos até colocados à prova. Estou te procurando porque eu sei que você vai ter mais tranquilidade, mais passividade para lidar com essa situação. E aí que é o grande desafio de nós espíritas. Porque nós, em momento algum, devemos ser agentes passivos. Por quê? Porque nós somos uma religião que é convocada o tempo inteiro para a ação. A ação da caridade, a ação da evolução, a ação da reforma íntima. Então, passividade é a ausência de ação. Acomodação frente às situações. Então, quando eu encontro uma pessoa que aparentemente eu enxergo ela como passiva, eu tenho que enxergar se de fato é uma aceitação com resignação ou é uma pessoa com muita passividade. E aí eu posso ter pessoas extremamente agitadas, mas sem ação, com muita passividade. Porque elas não se movimentam diante do que efetivamente elas precisam se movimentar. Então, é esse o olhar equilibrado que eu vou começar a ter para mim e para as pessoas ao meu redor. Porque daqui a pouco, no desenrolar da palestra, nós vamos falar de um assunto que é o mais sensível de todos. Então, a aceitação envolve compreender. Estou passando por uma situação de dificuldade relacional. Primeiro passo, eu vou compreender o que está em volta disso tudo. E aí eu costumo dizer que nós temos que começar a elencar, né, quais são os problemas, em qual área ele está, em qual lugar ele está ocupando. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estou com um problema com o meu filho. Eu elenco a compreensão disso na esfera da minha relação paternal, da minha parentalidade. O grande problema é que eu vou misturando a área do filho com a área da família, com a área do trabalho, e vou colocando todo mundo num grande problema e a minha vida se torna um grande caos emocional. Então, quando a gente procura os profissionais, literalmente, ele vai colocar isso em caixas. Vamos resolver cada caixa no seu lugar.
costumeiramente, quando chega aqui, por exemplo, no atendimento fraterno, quem já passou, quem já fez, vai perceber que a pessoa chega muito confusa no desenrolar das emoções. E a aceitação vai passar pela compreensão. Eu compreendo esse problema como um todo, dentro dessa caixa, que na maior parte das vezes está conectada à outra. Eu enfrento. Perceberam que eu já saí do lugar de passividade? Eu enfrento. E enfrentar exige de mim resolutividade. E resolutividade não é algo que muitos de nós temos. Eu posso dizer, meu marido está aqui, ele não vai me deixar mentir. Eu não era uma pessoa resolutiva. Porque, de alguma forma, culturalmente, e alguns podem se identificar comigo, eu venho de uma cultura do interior de Minas Gerais. Né? Então, quanto mais no interior, parece que a gente vai se acomodando com as coisas. Lá não tem muita coisa para resolver, não tem aquele ritmo frenético de empreendedorismo de grandes centros. Eu não precisava me preocupar com horário de ônibus. Eu não precisava me preocupar em parar em um semáforo. Eu não via grandes corporações fazendo negócios. Então, eu não tinha esse estímulo social. Então, eu fui desenvolvendo, e eu posso dizer que tem uma dose, né, de convivência conjugal, mas tem uma dose de capitalismo americano, talvez que entrou aqui, e agradeço os Estados Unidos por isso, que é a resolutividade. É pensar tentando resolver. E nós, às vezes, chega um problema e a gente tenta acomodar ele. Deixa eu aceitar ele. Ah, vai passar. Alguém já escutou isso? Ah, deixa o tempo resolver. Né? Muitas vezes não é o tempo que resolve. É minha ação que vai resolver esse problema. E aí é o lugar que eu vou precisar repensar. Porque aqui vai o grande equilíbrio da vida, que é a resignação. Porque como é que eu sou visto diante disso? Como é que é o meu lugar de ser observado socialmente? E aí na questão 258, sabei, porém, que vos será concedido o necessário para os vossos progressos, desde que peçais com fervor e confiança. Mas pedi com humildade e a resignação que convém à vossa inferioridade e à vossa fraqueza. A presunção seria um ato de revolta contra Deus. E aí eu estava estudando a palestra e eu fiquei assim, será que eu preciso ser agitada, resolutiva ou aceitar? E aí eu vou entrando no que nós chamamos de equilíbrio entre esses dois lugares. Hoje, nós temos pessoas, existe um grupo, eu já falei isso em outras palestras, nossa sociedade, ela é dicotômica. Ela pensa de uma forma bipolar. Alguém já ouviu falar dessa forma bipolar? Ou você é de esquerda, ou você é de direita, ou você concorda, ou você não concorda, ou você é passivo demais, ou você é agitado demais. E aí nós vamos fazendo esse lugar o tempo inteiro de ocupar um polo ou outro. Essa semana eu estava fazendo um estudo que nós viemos de um processo de extremo, quase que imperialismo na imposição das coisas. Por isso que existia o processo de colonização. Lembra? Chegava, uns grupos colonizavam o ambiente, toda a cultura, o jeito dessas pessoas predominava na região. Lembram disso? E aí a gente se revoltou contra isso. E nós fomos para um outro polo, que é o polo do relativismo de tudo. E aí nós nos perdemos. Que a gente relativa a educação de filhos, a gente relativiza comportamentos sociais e perdemos alguns padrões. Vocês têm essa sensação social de que está tudo relativo demais? E a sensação é que nós somos agentes passivos de estudos? Então chega uma nova forma de ser e eu vou ficando passivo diante dessa situação.
E eu vou aceitando sem questionar, sem observar, sem analisar. Quando eu me chamo, sou convidado para aceitar com a ação, eu sou convidado a compreender. Então, em muitos momentos, vai chegar uma situação social que eu não sei opinar. Me chega um desafio que eu sou convidada a falar sobre. Quem nunca foi, né? Uma situação de, como é que chama? Sinuca de bico. Né? Que é sinuca de bico. Eu sou colocada diante de um momento que eu preciso me posicionar diante daquilo. Mas eu não estou segura ainda para falar sobre. Então eu posso sim ter um tempo de me acolher, aí é a aceitação com a resignação. Me colocar, compreender, enfrentar e transformar. Porque eu não tenho que fazer um discurso para o outro diante de algumas situações. É um discurso para mim. Vocês conseguem entender esse formato? Então, quando os slides estão aqui, mas eu consigo seguir aqui com vocês. Quando eu compreendo a resignação com a aceitação, vai ficando mais leve o processo. E eu vou chamando no que a gente costumeiramente diz aqui dentro do Espiritismo, que existe duas asas, né? Que é as asas do amor e as asas da sabedoria. Lembram delas? Né? Todo palestrante fala delas, né? É quando eu entendo que o pássaro só vai voar quando ele bater as duas asas juntas. Então, eu não posso me enxergar como uma pessoa extremamente passiva ou uma pessoa extremamente ativa. Eu tenho que me enxergar como uma pessoa que se coloca no lugar de aceitar com resignação. E aí, quando eu olho para os grandes espíritos encarnados na Terra, eu vou enxergar essa dose. Então, vamos lembrar de Jesus? Vamos lembrar de Jesus? Jesus era um agente passivo com resignação? Aí tem uma passagem na Bíblia que se questiona Jesus e fala assim: Jesus, o que a gente faz em relação ao pagamento de impostos? Aí ele vira e fala: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então ele é um agente que aceita as regras sociais. Mas ele nos convida a dar a Deus o que é de Deus. Só que esse Jesus é o mesmo que vai lá na frente dos apóstolos, né, e de situações. Lembra da situação da sinagoga que ele quebra as coisas, ele fala do lugar de incrédulos, né, daqueles lugares dos fariseus. Então ele vai lá e questiona o sistema como um todo. Então, o que nós vamos encontrar são pessoas querendo moldar Jesus nos dois polos. Eu quero enxergar esse Jesus, que é o Jesus que não concorda com as regras. Jesus não concordava com as regras, por que eu não concordo? Mas ele esquece de uma outra passagem de Jesus, que ele compreende perfeitamente as regras da Terra. Tem um outro lugar que às vezes a gente também não entende, que é quando Jesus se coloca no lugar de ser batizado por João Batista. Lembram? E Jesus tinha tamanha dimensão da evolução dele aqui. Só que ele sabia que ele tinha que se submeter às regras sociais. Então, se era João Batista, que era o responsável por batizar todos, Jesus se colocava nesse lugar. E o nosso orgulho, ele vai crescendo. Quantas vezes eu olho para um palestrante, eu olho para uma situação e eu falo assim: não sei se eu estou afim de escutar essa pessoa. Parece que essa pessoa não é capaz de me ensinar. A gente faz um processo de seleção e não consigo absorver cada detalhe. E a gente faz com muita frequência. Eu já fiz várias vezes no lugar de pré-julgar. Falas, pessoas, situações, sem sequer me colocar no lugar de avaliar, de compreender a dimensão maior. Então, o convite de hoje é que a verdadeira aceitação, ela precisa ser ativa. Envolve aprender e evoluir.
E eu vou precisar criar mecanismos diários para que isso aconteça. Porque hoje, cada vez mais, nós vamos ficando alienados por tudo que acontece através das redes sociais. Os nossos conhecimentos, eles vão se reduzindo a lugares curtos de aprendizado. Né? E esse é o grande questionamento que a gente está vivendo socialmente hoje, que diz do futuro das nossas crianças. Só que o futuro das nossas crianças é baseado no que nós estamos fazendo hoje. Então, quem já viu essa discussão, essa semana mesmo está acontecendo no noticiário, que algumas escolas da Suécia estão tirando todos os tablets das crianças. Viram isso? Né? Já está começando. Eles tiraram todos os tablets das crianças e entenderam que as crianças que estão utilizando os tablets, elas estão sendo menos estimuladas. Só que eu posso dizer que há 3 anos foi esse mesmo país que foram os primeiros a introduzir os tablets para as crianças. E nós vamos fazer no processo de cópia. E aí eu fiquei fazendo o processo de reflexão em relação a limites e aprendizado. Se a Suécia foi o primeiro país que tinha capacidade financeira e todos os aspectos que envolve, de ser o primeiro a entregar o tablet para as crianças, ela testou 3 anos. E eu vi, né, recentemente, que o Brasil vai começar a colocar os tablets nas escolas de São Paulo por São Paulo recentemente. Então, essa é uma questão que vai acontecer 3 anos depois no Brasil. Aí, quando chegar no Brasil, a Suécia já está tirando os tablets, porque percebeu que não é um bom lugar. Só que a gente não consegue acompanhar, muitas vezes, socialmente, culturalmente, esses lugares de transformação. E é aqui que eu vou aprender a entender quais são os limites que eu preciso colocar dentro da minha própria história. Dentro dos meus próprios valores. Porque o movimento social vai fazer algo. Sempre. Sempre vai ter um movimento social que vai me direcionar. Presta atenção, a gente está falando de países. Agora, como é que é isso no campo individual? Quem nunca comparou o lar de um amigo com o seu próprio lar? Quem nunca comparou a educação de um filho de um vizinho com o seu vizinho? Quem nunca comparou a vida financeira de alguém com a sua própria vida financeira? Mas fulano, que acontece muito comigo, é chegar assim, nossa, eu estou muito mal, porque eu estou há 20 anos aqui nos Estados Unidos e eu não consegui conquistar equilíbrio financeiro. Ou porque tem uma pessoa que chegou a 7 e já tem o equilíbrio financeiro. E aí eu faço esse processo de comparação. Só que eu esqueço de olhar que a história dessa pessoa é completamente das limitações que vem da minha história. E o convite que eu faço, principalmente para todos nós que moramos no exterior, é olhar para quem veio lá atrás e entender que os estímulos que essas pessoas tiveram é infinitamente menores do que o estímulo que eu tenho hoje. Quem está aqui há mais de 15 anos vai lembrar, vocês receberam aula de empreendedorismo na faxina, na construção, para poder fazer da melhor forma possível? Não. Quem está chegando, a internet está cheia de empreendedorismo da construção e da faxina. Então não dá para comparar. Os estímulos são diferentes, são situações diferentes para cada pessoa. E é aí que eu vou começar a colocar os meus limites. Porque se eu entrar nesse lugar de aceitar, me questionando o tempo inteiro, eu não vou reconhecer a minha caminhada dentro da minha própria vida. E eu vou esquecer de colocar limite para a minha própria história. E aceitar não significa abrir mão dos seus valores e princípios. E um convite que nós fazemos hoje é, eu preciso listar, né? A gente faz isso muito nos casamentos, nas famílias. Eu gostaria que vocês fizessem entre vocês, ao chegar em casa, com os filhos, com os companheiros e com vocês mesmos. Quais são os meus valores inegociáveis? Porque o meu valor é diferente do valor de vocês. Se eu tenho valores e princípios inegociáveis que vai fazer parte da minha própria história de vida. Sabe um valor? Eu vou
colocar isso de uma forma mais clara para vocês. Tem valores de casamento que são passados de uma forma geracional. Pode acontecer o que for, que esse casamento não se desfaz dentro de um sistema familiar. Já viram isso? Isso é um valor de casamento que foi passado. Esses cônjuges, eles têm que passar por todas as dificuldades. São sólidos, pode acontecer mil coisas ali, mas é um valor inegociável do casamento. Outras famílias já abriu mão desse valor. É o valor da fidelidade. Então, se não tiver fidelidade nesse casamento, ele vai acabar. Por isso que um valor de uma família não pode ser comparado com o valor de outra família. Por isso que estabelecer limites é algo muito próprio. Porque os meus limites, eles são diferentes do limite da Glorinha. A forma que ela estabelece limites é diferente da forma que ela estabelece limites. E estabelecer limites saudáveis é a parte fundamental da aceitação ativa. E aqui a gente já pula para a esfera das relações abusivas. Se eu não consigo colocar limites nos meus valores, eu sou uma pessoa forte candidata a sofrer algum tipo de abuso. E quando a gente fala da palavrinha abuso, é onde eu passo por cima de todos os meus limites. Eu deixo de fazer uma aceitação ativa e me torno uma pessoa extremamente passiva. Onde tem abusos emocionais, eu vou encontrar muita passividade em todo um sistema, que me faz ficar o que a gente chama de uma aceitação conforme. Às vezes eu vou circular em um ambiente 100% conforme. Quem já teve essa sensação de pedir conselhos para amigos, parentes, funcionários, conversar com pessoas, mas o meu sistema está todo conforme, no sentido de aceitar. Né? Sabe onde é muito sensível isso? São as mulheres que sofrem violência doméstica. Às vezes ela vai se relacionando com um sistema todo passivo. Né? Já acompanhei pessoas assim, que pediam um conselho para separar e todas as amigas diziam para continuar. Porque tinha um princípio ali que deveria aceitar. Umas tinham o valor da família, outros tinham o valor da passividade, mas eu vou me relacionando nesse ciclo assim. E aí eu vou trazendo uma dose de não conseguir estabelecer limites. E aí eu volto para Jesus de novo, porque Jesus, apesar de a gente olha para ele passando por várias dificuldades no seu processo de vida aqui na Terra. A própria crucificação, quando eu olho a morte de Jesus, é de muita dor no campo físico. Mas quando eu olho a grandiosidade desse homem, por que eu volto a ele, né? Porque eu só consigo pegar ele como exemplo a ser seguido. Né? Que ele é o nosso guia para as nossas religiões cristãs. Quando eu vejo ele diante da morte, com tantas dificuldades, mas com um limite tão grande diante de algumas situações, né? Quando ele direciona a própria mãe no que ela precisa fazer, né? Quem são seus pais, quem são seus irmãos, e ele direciona para o discípulo ali e fala, cuida dela. Então ali ele estabelece alguns limites, onde que eu saio do lugar de dor, de sofrer com a minha própria dor, com a minha própria história, e ele se torna um agente de aceitação com resignação. Eu sei que eu estou passando por isso, mas eu ainda assim preciso direcionar, né? E diante do desencarne, ele faz o processo de aparecer para alguns discípulos, né? Ele vai aparecendo, ainda direcionando o comportamento do que eles precisam fazer. E aí um outro exemplo que eu gosto muito de citar, que é Paulo. Né? E quem é homem aqui precisa ler Paulo. Porque Paulo, eu falo que ele é a esfera masculina mais forte que tem. Essa energia masculina é Paulo, que nós mulheres precisamos aprender, muitas vezes. Porque Paulo, ele é aquele que foi julgado, né? Ele foi aquele que mais condenou o cristianismo, mas quando ele faz o processo de conversão, eu gosto muito de falar a história dele, toda vez que Paulo saía para pregar, ele era apedrejado. Lembram dessa história? Você viu quantas vezes ele foi apedrejado?
Quando Saulo, né? Aham. E aí ele vai sendo apedrejado, mas ele não desiste do processo de continuar com o cristianismo. Então nós vamos sofrer dificuldades o tempo inteiro na continuidade da nossa própria história. Quando eu aceito, eu não vou dizer que as coisas vão ficar mais fáceis. Mas aceitar é não negligenciar as nossas próprias dificuldades e as nossas necessidades. Eu não vou ser uma pessoa negligente com a minha própria história. E a primeira vez que eu me deparei com a palavrinha negligenciar foi no atendimento de crianças. Quando eu atendia crianças que os pais eram negligentes nos cuidados delas. E aí esses pais entravam numa berlinda de guarda. Será que eles são capazes de cuidar dessa criança? Né? E eu lembro de um caso que foi muito forte para mim, que foi uma criança que foi deixada pela mãe adolescente numa casa. E essa criança, ela ficou sem comer 5 dias. Bebê. E aí ela ficou em estado vegetativo. E a mãe perdeu o direito de guarda sobre ela. Então, me deparar com histórias de negligência dentro da relação parental é a mais dolorida para todos nós. Mas o que eu faço com esse movimento de negligência, de limites? Porque o nosso lugar é de entrar naquele lugar, lembra do polo julgador? Eu vou lá para o polo julgador dessa mãe. E esqueço que existe um contexto inteiro a ser analisado. Aceitar inclui cuidar de si mesmo para lidar com os desafios. E quando eu trabalho a individualidade, lembra que eu falei que nós somos uma cultura gregária? Né? Então, às vezes a gente acha que cuidar de mim é cuidar de todo mundo. Né? Eu tenho que sair cuidando de todo mundo. Então, primeiro eu cuido de mim. Primeiro eu cuido da minha história. E isso não é egoísmo. Foi colocado pra gente que é egoísmo. Mas isso é zelo comigo. Uma das coisas, quando a pessoa passa por um processo depressivo, de álcool, uso de drogas, de todos os processos de adoecimento do corpo, uma das coisas que a gente mais faz é fazer a pessoa olhar para ela e parar de esperar que alguém cuide dela. No tratamento de alcoolistas, por exemplo, uma das grandes tarefas é fazer com que a mulher não faça a sopa da ressaca da manhã. Porque ela está condicionando esse homem a ficar bem no outro dia e livrar-se da ressaca. Porque esse homem tem que se deparar com a própria história, com as próprias dificuldades. E aí tem um termo que a gente chama que é a codependência emocional. Geralmente a esposa do alcoólatra, ela tem uma codependência nesse processo. E ali você está tentando trabalhar. Então, quando a gente traz uma pessoa envolvida com álcool, envolvida em várias coisas, o olhar é cuidar de si. Porque só ele cuidando de si, eu vou fazer com que ele pare com o vício. Porque aí ele vai entender a responsabilidade com o corpo dele. Mas se eu tenho alguém ali amaciando, que geralmente são as mães, né? Nós mães fazemos muito isso, amaciando o processo de ego, de continuidade do comportamento, eu não ensino esse indivíduo, essa pessoa, a se autocuidar. Outro lugar, né, de autocuidado e aceitação, depressão. A depressão, que ela é dividida em várias esferas, né? A leve, moderada e grave. Então, quando eu penso na depressão grave, por exemplo, é importantíssimo a rede de apoio. Só que tem que ser uma rede de apoio saudável com limite, porque ela tem que fazer a pessoa aceitar as dores, que muitas vezes pode ser dores do corpo, porque eu vou pensar assim, as pessoas acham que a depressão ela não é associada à dor do corpo. A depressão é associada à dor do corpo. Sabe um exemplo? Alzheimer, um quadro neurológico que tem depressão.
duas coisinhas juntas. E eu esqueço de fazer essa associação. Então, não é todo mundo que tem depressão que não vai ter quadros emocionais. Um processo de adoecimento traz predisposição à depressão. Porque é como se deprimisse o sistema inteiro, o corpo inteiro deprime. E aí eu vou trabalhar com essa pessoa, com nós mesmos nesse processo, né? Porque quando a gente chega numa situação de dor física, né? E nós já passamos por isso, acredito que todos nós, o que a gente faz? O que o corpo faz automaticamente? Deprime, nos coloca de cama, nos coloca em um lugar de passividade diante do nosso... E faz esse desligar si mesmo. Bem um movimento parecido com deprimir-se. Por isso que também nós falamos que o alcoólatra, ele tem depressão. Todo alcoólatra tem depressão. Por quê? Porque o álcool, ele deprime o sistema nervoso central. É físico. E aí até explicar para a pessoa que ele está deprimido, que ele tem que entender essa depressão, que primeiro começa física, começou emocional, foi para física e virou uma mistura, eu tenho que fazer ele fazer o processo de aceitação ativa. Estou dando exemplo de quadros graves, não estou falando de problemas não. Tá? Então, aceitar predispõe sair do lugar. E só eu sei de onde que eu tenho que sair do lugar. Só eu. Só eu sei a minha ferida. Não é o meu cônjuge, não é o meu filho, não é o meu pai. Estou falando de pessoas adultas, tá? Criança eu tenho que saber. Eu sei as dificuldades que meu filho precisa ter. Até a adolescência eu sou responsável 100% pela formação dele. Mas depois eu tenho que ensinar ele a se lançar na sua vida emocional. E o que a gente faz é ensinar os filhos a se lançar na vida material. Então eu acho que eu estou lançando meu filho quando eu escolho uma boa profissão junto com ele, para ele ser lançado. Mas o bom lançamento é aquele que eu lanço ele com segurança. Com uma pessoa que se coloca nesse lugar de aceitar, enfrentando as situações com ação, com resolutividade. E aqui eu vou para a aceitação e evolução espiritual. Aqui a gente está falando só do campo da Terra. Tá? Isso aqui é tudo Terra. Aí eu amplio. Eu sou um ser imortal. Eu sou um espírito eterno. Eu vou reencarnar várias vezes. Por isso que eu falei muito cuidado com a sensação de reencarnação, porque a gente fala assim, na próxima vida eu melhoro. Vai melhorar. É pra isso. Se reencarnar, né? Mas pode passar um tempo lá, né? Pode passar um tempo sem encarnar. Pode passar um tempo, tem muito sofrimento, que é como se tivesse a explicação, a compreensão que mais me acolheu sobre o desencarne é o véu das minhas próprias dificuldades que vão cair diante de mim mesma. Então, toda vez que eu acho que eu sou egoísta, ao desencarnar eu sei que eu vou ser. E aí imagina o peso disso. Né? Só que as minhas conquistas também vão ser vistas. Então, a doutrina espírita ensina que a aceitação é uma oportunidade de crescimento. Chegou uma situação que eu preciso aceitar de uma forma ativa, é nessa situação específica que eu vou ter que fazer um trilho, um caminhar. Anota, eu gosto muito de fazer anotações. Hoje mesmo eu tive um exemplo assim, né? Eu acordei, lembra que eu falei? Eu fui passear com a cachorra, fui escutar palestras para estar aqui com vocês. Só que a minha sócia, ela tá em outro país, ela tá na Suíça. Ela já acorda no ritmo, eu tô acordando às 7, ela já tá 1h da tarde. Então ela já me encheu de problemas para resolver. Entende? Eu tive que elencar junto com ela quais são os problemas que eu tenho que resolver. Que teria que ser hoje, sim. Só que aí eu elenco, esse problema a gente vai resolver de qual forma. E é assim que nós vamos fazer todos os dias. Vamos elencar. Eu pego esse problema. Hoje o problema é meu filho. Hoje meu problema é meu marido. Ou pode ser a esposa também, né? Meu problema pode ser a esposa. Né? Eu elenco. Como é que eu vou resolver? Quais são os passos de ação? A ação
não é um movimento agressivo diante das coisas. Ação envolve pequenos gestos. E aí tem um filme que chama Prova de Fogo. Quem já assistiu ele? Né? Ele é um filme que mostra ação. Ele vai fazendo gestos, né, diários para trazer essa esposa de volta. Então é assim que eu faço com meu filho, é assim que eu faço na minha empresa, é assim que eu faço com as pessoas que trabalham ao meu redor. Estou passando por uma crise financeira. Como é que eu vou fazer para elencar isso aqui? Eu pego essa crise financeira, elenco ela. Estou com uma dívida de $10.000 no cartão ou de devendo pessoas. Como é que eu elenco isso aqui para resolver? Uma coisa muito difícil é, por exemplo, diante de uma crise que está acontecendo no mundo, né, um homem chega com uma dificuldade financeira no campo de dívidas. Só que ele já é um dono de companhia. Quem é homem, ele vai entender. Ele já tem a própria companhia, mas a companhia não está oferecendo o que ele quer financeiramente. Descer esse homem para o lugar de ajudante? Ajudante? É super difícil no campo emocional. Que é como se ele fosse fazer um extra para conseguir pagar as dívidas. Ele aceita a dificuldade que ele mesmo pode ser que se colocou, a economia colocou ele também, parcerias ruins colocou ele, mas ele tem que construir um caminhar de sair do lugar. Compreender os desígnios divinos nos aproxima de evolução espiritual. Então, às vezes, eu vou olhar para uma pessoa que está ali tentando resolver o tempo inteiro, mas ela está sendo extremamente ativa. E eu vou confundir com passividade. Sabe como é que isso acontece no campo dos nossos pré-julgamentos? Quando eu olho para Chico Xavier. A gente acha que o Chico teve dificuldade? Mas parece que eu enxergo ele com passividade, né? Por quê? Porque ele era magrinho, pequenininho, parece que não tinha força. Mas tinha uma força enorme no campo do limite. Os grandes espíritos têm o limite muito bem internalizado. Que é um limite que eu ainda não consigo enxergar. Que parece que para colocar limite eu preciso gritar. Né? E isso é muito fluido. Como é que nós aprendemos a colocar limite em filhos? O não precisa ser mais forte. Então, culturalmente, a gente aprende que limite tem que ser de uma forma grosseira. Limite é com resignação também. Eu não preciso estabelecer isso. Esse é o caminhar que nós estamos fazendo. É a aceitação. Será que Chico falou muitos nãos na vida? Será que Jesus falou muitos nãos na vida? Vamos observar espíritos como esse para entender como é que a gente está equilibrando o nosso jeito de ser. Como é que eu estou sendo essa pessoa que aceita, promove a mudança, mas eu coloco limite, mas eu não sou uma pessoa que perco a razão. E aí vem Divaldo, encarando os limites com aceitação. Aceitar não é conformar-se. Aceitar é a resignação que nos leva a compreender que tudo tem um propósito na vida. Então, todas as dificuldades que existem no planeta Terra têm um propósito. Todas as vezes que eu achar que eu estou desamparado diante da minha dor, tem um propósito para isso acontecer. Quando eu achar que a gente está desamparado no campo do governo, de tudo que está acontecendo, tem um propósito. A nossa limitação não é intelectual, é espiritual. Não nos permite ver. E aí vem, que é o palestrante que eu escuto com muita frequência,
que tem uma forma de se posicionar, e eu vou lembrando que Divaldo se posiciona de um jeito, o Haroldo se posiciona de outro, né? Mas são palestrantes que vai fazer parte ali, né? Quem não tiver um cachorro para andar de manhã, pega o kart de trabalho, coloca os vídeos. A gente tem muito a aprender. A aceitação ativa nos estimula a transformar adversidades em aprendizados. É como se fosse um esquema que eu colocasse assim, eu estou passando por isso, qual é o aprendizado que eu tive? Ou qual foi o aprendizado que eu também não tive? Porque vai ter situações que eu não vou conseguir aprender tão facilmente. A aceitação deve ser ativa. Devemos trabalhar o que nos é colocado pela vida. E aí, tem uma passagem que é encontrada lá em Mateus, versículo 16, que é Jesus. Ele fala assim: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E aqui resume, né? Quase a palestra toda. Porque ele equilibra lugares completamente diferentes. Uma serpente e uma pomba. São representações muito diferentes, mas é assim que eu preciso ser no ambiente social. Cuidadosos como as serpentes, lentos como as serpentes, mais leves como a pomba. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus está orientando a uma palavrinha que toda vez que eu perder a razão, eu vou falar, eu tive equilíbrio aqui. Entre prudência e simplicidade. Então, equilíbrio é o grande caminhar. Equilíbrio não quer dizer ser morno diante da vida. O não posicionar, né, eu já falei isso aqui antes, o não posicionar também é um posicionamento. Pode ser que nesse momento eu precise ser mais prudente. Mas em outros eu preciso ser mais ativo. É uma dança da vida. Um dia eu estou no lugar de filho, outro dia eu estou no lugar de mãe. É a dança da vida. Aqui, Jesus está indicando a necessidade de ser ativo e perspicaz, mas também mantendo a simplicidade e a nossa autenticidade. Tem pessoas que perdem completamente a autenticidade delas mesmas. Né? Em relações onde existe uma grande dominação, vocês vão perceber pessoas sem autenticidade, sem um jeito próprio de pensar, sem construir. Por isso que a gente fala de uma alienação social, principalmente com as redes sociais hoje. Essa passagem nos lembra que a aceitação não implica em iniciar nossa autonomia, ou nem nos tornarmos passivos diante dos desafios. Em vez disso, ela nos convida a abordar as situações com sabedoria, discernimento e determinação. Então, eu mantenho um foco aqui ainda. Eu mantenho muita ação. Enquanto percebermos fiéis aos princípios espirituais e ao verdadeiro interior, à verdade interior. Então, o convite da palestra é entender que nós espíritas, para além do espiritismo, nós somos seres ligados à espiritualidade. E toda vez que eu me perder, eu posso me encontrar. Toda vez que eu perder o limite comigo mesmo, porque se eu perdi comigo, eu perdi com o outro já. Né? Perdi a paciência com você. Eu perdi comigo primeiro. Você me fez perder a paciência. Nunca teve. Entende? Então, os limites a gente perde primeiro com nós mesmos. E aí eu vou ficando fiel aos meus limites internos. E eu vou aprendendo. Mas fulano me levou para tal lugar. A gente acostuma escutar isso, muitos adolescentes, né? E nós, mães, ainda fazemos o processo assim, foi fulano mesmo que te levou, tá vendo?
Ali eu não ensino que meu filho tem que ser autônomo diante das próprias situações. Por isso que a autenticidade é uma palavrinha que tem que estar para nós adultos, porque nós não temos isso tão forte. Nós não aprendemos. A gente tem que desconstruir a ideia de que a geração anterior nos formou 100%. Eu tenho que desconstruir a ideia do meu tempo. No tempo dos meus pais era assim que era bom. Eu olho para trás e falo, olha, vocês fizeram um monte de coisa legal. Mas daqui para frente sou eu. Estudando, compreendendo, respeitando o universo lá de trás. Por isso que eu falo com muita frequência, quem chegou há 20 anos, eu tenho que olhar para esse pessoal e falar, uau, vocês fizeram muitas coisas. Vocês abriram as portas para que todos nós pudéssemos melhorar hoje. Mas não é uma briga geracional. É uma briga de aprendizado contínuo. Afinal de contas, todos nós estamos vivendo quase nas mesmas décadas. O que diferencia são alguns anos. O caminhar é o mesmo. A gente vai viver possivelmente todo mundo na mesma década. Na hora que estiver nos livros de história e vai passar, não vai olhar assim, quem chegou nos Estados Unidos há 20 anos? Não, vai falar assim, toda essa população aqui passou pela pandemia. É assim que vai estar lá. Toda essa população passou por uma crise financeira, uma queda de alguma situação. A gente é colocado como um bolo. As dificuldades pessoais é no nível individual. Os limites individuais é construído na minha própria história. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês hoje são que vocês firmem como eu algumas palavrinhas que é aceitação, resignação e limite diante da minha própria vida. E eu tenho que lembrar que por mais que eu venha de uma sociedade de agregamento, de que essa caminhada precisa ser junta, hoje talvez eu já fui colocada numa sociedade, eu estou nos Estados Unidos, mais pautada na individualidade. Então eu tenho que olhar sim para este olhar individualizado. Porque só a melhora individual que vai refletir o social. Não é de fora social para dentro. E a gente espera que a sociedade mude para que eu mude. É muito comum isso acontecer. Mais do que a gente pensa. Quer ver um exemplo? Quem é mãe e pai fala assim, eu só vou mudar, mãe, depois que você parar de fazer isso. Né? Já escutaram isso? Né? Então, os filhos já vêm, parece com um gravador. Esperando, né? A gente errar. Então, é como se a mudança deles dependesse da nossa mudança. E aí, como é que eu preciso fazer? Para ensinar esse serzinho a olhar para ele também, mas que eu também me modifique como ser humano. Porque ele é um radar, né? E isso é ótimo. Eu espero ter provocado vocês na cadeira, como eu fui provocada, né? Por que eu fui provocada? Lembra da história da cachorra, né? Eu tive que acordar mais cedo, 6h30, né? 7 horas que eu tô acordando, para sair do meu lugar de aceitação de não fazer a palestra, de não me achar preparada para estar aqui hoje. Então eu tive que modificar alguns lugares muito importantes para mim, que dói, que não é bom, né? Mas que é só assim que a gente vai conseguir sair do nosso lugar, da nossa zona de passividade. E tenham um excelente domingo, um bom resto de verão. E vamos nos energizar, né? E é um convite, né? Eu acho que para nós que estamos aqui, vamos nos energizar com o sol, porque é importante para todos nós vivenciarmos isso. Eu sou uma forte defensora do sol, né? Quem me vê, que é vivenciar isso aqui sem a queixa de que eu estou num país frio, que a maior parte do tempo ele está frio. Então eu trago esse momento e falo, eu estou vivendo o meu melhor momento aqui nesse país. E vamos viver ele com muita aceitação, com muita resignação, mas saindo todos os dias para os parques, para as praias e vivenciando isso da melhor forma possível. Um excelente domingo.